Liberdade psíquica e liberdade financeira não são a mesma coisa. E a gente precisa entender isso com muita clareza, né? Para que a gente realmente possa criar uma infraestrutura de uma vida que seja nossa, de uma vida que realmente valha a pena a gente viver e que atenda às nossas necessidades psíquicas. Acontece que no mundo de hoje tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem liberdade psíquica. Tem muita gente que tem muito dinheiro e está enriquecendo seus psiquiatras e a indústria farmacêutica por precisar estar constantemente medicado, por não suportar a vida que vive, ainda que ela seja confortável materialmente. E é por isso que o trabalho que eu ofereço não é um trabalho de simplesmente ajudar a ganhar dinheiro, a só investir em Bitcoin, mas é um trabalho realmente de libertação psíquica. Porque, gente, eu realmente, assim, eu cansei de perder o meu tempo, a minha energia vital, a minha libido. O tempo ele é tão escasso, né? Ele é tão valioso, assim. Eu cansei de perder o meu tempo fazendo só metade do trabalho. Eu cansei de perder o meu tempo eh, achando que eu preciso dar para as pessoas só o que elas acham que elas querem. E a maioria das mulheres que eu conheço, elas acham que elas querem simplesmente ganhar mais dinheiro, porque elas acham que se elas ganharem esse mais dinheiro, elas simplesmente vão poder realizar todos os seus sonhos. Quando na verdade, uma mulher que ganha muito dinheiro, apesar dela ganhar uma série de liberdades, como poder sair de relacionamentos, cuidar melhor dos seus filhos e tudo mais, se ela não estiver livre psiquicamente, né? Eu não vou negar que o dinheiro traz esses confortos, mas se ela não estiver livre psiquicamente, ela vai gastar grande parte desse dinheiro para sustentar o sistema que aprisiona a gente em tantas esferas. E ela ainda vai achar que isso é um enorme privilégio. Uma mulher que não é livre psiquicamente vai ganhar dinheiro e vai gastar esse dinheiro para se machucar, para se intoxicar, né? Para continuar a serviço de uma estrutura social que simplesmente não faz sentido e que adoece ela, não importando o númerozinho na conta bancária. Se todo mundo que está rico fosse feliz, a gente não tinha rico suicida, a gente não tinha rico deprimido, e a gente vivia num mundo bem diferente, né? Porque se todo mundo que fosse rico estivesse vivendo a própria verdade, estivesse vivendo a própria autenticidade, não! O mundo estava muito diferente. Vocês concordam com isso, né? Eu tenho certeza. Então, é, a gente precisa começar a ter muita honestidade com o que de fato está impedindo a gente de viver uma vida mais soberana, uma vida mais autêntica, uma vida assinada, né, pela gente, pela nossa autoria de fato. Porque, gente, se a gente fica achando que isso é só sobre o dinheiro, a gente a gente pode até conseguir conquistar esse dinheiro, mas aí a queda é muito alta. Eu percebo no mundo que assim, existe muita gente que só não tá mais deprimida, que só não tá mais ferrada emocionalmente, assim, porque ainda acredita nessa ilusão. Porque ainda acredita que quando chegar lá, quando tiver o valor X, quando morar no apartamento Y, quando tiver o carro W, vai ser psiquicamente feliz, plena e satisfeita.
Só que não funciona assim. Não funciona assim. E quando você chega lá e consegue o carro, o emprego, blá 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 blá, blá, e psiquicamente você não tá bem e a sua psique cobra, ela cobra. E aí, na hora que ela chega e joga na sua cara que não era sobre nada disso, a queda é alta e machuca mesmo. Porque você fica, caraca, eu me esforcei tanto, eu perdi tanta energia, né? Eu dediquei tanta energia para chegar nesses ideais. E aí, esses ideais não vão me preencher? Não vão me dar aquilo que eu achava que eu ia receber? Não vão cumprir a grande promessa? Não vão. A única coisa que vai cumprir a grande promessa de te deixar plena e plena, eu vou usar essa palavra porque eu prefiro usar ela do que feliz, porque eu não acredito em uma vida linear de felicidade, é, né, nesse lugar de uma super inteligência emocional que não se abala, que não se afeta, né, que não fica triste, que não sente raiva. Plena. Plena é uma pessoa satisfeita que vive a própria vida e que se expressa. Seja essa expressão de alegria, de dor, de raiva, de êxtase, de prazer. Isso é uma pessoa plena. Principalmente uma mulher. Principalmente uma mulher. Que é muito conectada, né? Com essas emoções, com esses movimentos, com essas águas, assim. É, a única forma de você encontrar isso é você tendo uma vida que é realmente guiada por esse psiquismo, entende? Em que você realmente presta atenção, assim, naquilo que a sua psique te pede e que você se abre, assim, realmente para entender como você funciona. Ao invés de você ficar gastando energia tentando ser escolhida por um homem, tentando cumprir o padrão de beleza XYZ, né? Se intoxicando enquanto você coloca um monte de coisa no seu corpo que simplesmente não faz bem. Skincare de 50 passos de um monte de produto químico que vai para sua corrente sanguínea te intoxicar, mexer com seus hormônios, né? Ou ficar fazendo cirurgia plástica, ficar fazendo cirurgias desnecessárias. Não adianta nada, cara, você ganhar muito dinheiro se o uso que você vai fazer disso vai ser ficar indo viajar para as Maldivas, mas quando você chega nas Maldivas, o que você faz durante a sua viagem inteira é passar ela inteira com um copo de caipirinha para você dissociar, porque você não aguenta ficar dentro do teu corpo. Que encontro psíquico é esse que você faz? Se a sua preocupação é simplesmente imagética, se a sua preocupação é simplesmente atender um status, se a sua preocupação é simplesmente realizar sonhos que você nunca parou para perguntar se realmente são seus. É por isso que o trabalho que eu ofereço na soberania integral, eu não fico 3 meses falando para você sobre Bitcoin e cripto. E tem uma parte minha que eu me pergunto todos os dias se eu não estou sendo extremamente estúpida de fazer isso, porque o, o, o tema que mais vende na internet é simplesmente como ganhar dinheiro, né? E eu já trabalhei nos bastidores disso para saber muito bem como fazer, e como dar certo e por que dar certo, né? Ficar farmando comunidade, ficar
passando o seu referral para as pessoas usarem, assim você ganha dinheiro em cima delas, né? Vários mini esquemas de pirâmide, de certa forma, nesse rolê. Mas eu realmente não me interesso por isso, porque eu realmente sigo o meu psiquismo e aquilo que eu tenho de mais verdadeiro dentro de mim. E o que eu tenho de mais verdadeiro dentro de mim é sobre a gente realmente criar uma infraestrutura, mulheres, uma infraestrutura psíquica capaz de sustentar prosperidade de verdade. E prosperidade de verdade não tem a ver com numerozinhos numa tela, mas tem a ver com uma vida psíquica, afetiva, que faz sentido para você, que atende à sua história, à sua jornada de vida. Para que você realmente tenha confiança assim de seguir a sua intuição, sem pedir desculpa e sem ter medo de seguir isso, porque você entende que a vida tá te pedindo isso e se ela tá te pedindo isso é porque tem riqueza ali. Que essa infraestrutura ela só é conquistada quando você consegue questionar as narrativas ao seu redor. Quando você tem coragem de olhar para as suas compulsões, para os lugares em que você ainda está escondendo carências que você acha que serão preenchidas com o mundo material e que na verdade não serão. Uma infraestrutura psíquica que te dê condições materiais também, porque de verdade, quando você aprende a investir em Bitcoin, você começa a viver uma vida de longo prazo, né? Você sai da roda dos ratos, você sai da doença que o dinheiro fiduciário está te prendendo, em que você acha que precisa de tudo para ontem, que você acha que você precisa gastar, 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 que você não consegue. Sobrou um dinheirinho, você gasta, né? Você não consegue sair da lógica da inflação, porque você sabe que seu dinheiro vai valer menos amanhã, então você não consegue guardar e você fica gastando, 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 gastando com coisas que você nem precisa e muitas vezes para dissociar. E gasta com álcool, e gasta com droga, e gasta com festa, e gasta com ritual para dissociar. Mas é uma provocação que tem muita gente fazendo ritual pra caramba, achando que tá fazendo ritual para se conectar consigo, mas não tá se conectando consigo coisa nenhuma. Tá dissociando do próprio corpo, da própria vida, dizendo que tá servindo. Não existe serviço. Não existe serviço real se você não está cuidando da sua vida. Não existe serviço real se você está escondendo um monte de questões por baixo do tapete e está usando o serviço como forma de ocupar o seu tempo para não olhar para todas essas coisas. E o seu psiquismo vai te cobrar caro se você continuar fazendo isso. O que eu aprendi investindo em Bitcoin e no meu caminho, né, na minha jornada de ancoramento de uma rotina afetiva que realmente me faz bem,
né, da criação de um trabalho que realmente me nutre, é, da percepção do prazer que eu posso ter ao cuidar da minha vida. Tarefas pequenas, ao cuidar da minha casa, a cuidar da minha filha, fazer a mochilinha dela, assim, sabe? Todo o prazer mesmo de saber que a gente está vivendo uma vida que é nossa, numa cidade linda que eu amo, né? Numa casa gostosa que não cumpre nenhum ideal. Não cumpre nenhum ideal daquilo que eu fui ensinada a desejar e a querer, né? Tá muito longe dos padrões aos quais eu fui encorajada a perseguir e dos quais eu persegui por muito tempo, né? Adoecida. Adoecida. É... Realmente me ensinou, assim, o quanto a vida é um jogo de longo prazo. E a minha prosperidade material hoje, ela não está a serviço mais de status ou de atender a nada fora de mim, mas ela está a serviço principalmente de eu desenvolver habilidades, né, que realmente façam sentido na minha vida, que realmente me tragam cada vez mais autenticidade, cada vez mais presença. A armadilha de você ter muito dinheiro, muitas vezes, é uma armadilha que te coloca numa posição quase que quase que impossível de você abrir mão de certos privilégios, entre aspas, de terceirização. Já fiz um vídeo aqui sobre isso, mas eu vou falar de novo porque vocês sabem que eu adoro falar sobre parto, né? Meu parto foi um grande portal de transformação para mim. É, mas, por exemplo, né? Só dando um exemplo rápido assim de como cada liberdade financeira realmente não tem nada a ver com liberdade psíquica. Eu vejo muitas atrizes globais, muitas influencers aí, milionárias, que eu fico realmente assustada, assim, com o relato de parto delas, né? Porque o fato delas terem muito dinheiro faz com que elas tenham acesso a um médico muito caro. O fato delas pagarem muito caro numa consulta médica faz com que elas confiem muito naquele profissional que está na frente delas. Confiem tanto naquele profissional que está na frente delas que elas não confiam no próprio corpo, né? Elas confiam mais naquele profissional. Afinal, ela tá pagando uma fortuna, essa pessoa deve ser muito boa. E isso, tipo, ilusoriamente conta uma narrativa para ela de que ela tá muito segura e de que essa grana que ela tá pagando torna ela imune a sofrer violências, a sofrer abusos. Só que a maioria das atrizes globais que você vê hoje em dia que têm acesso a esses médicos e a esses planos de saúde e a esses hospitais, elas estão tendo cesáreas desnecessárias e achando que elas são extremamente privilegiadas e que elas têm um médico maravilhoso que, graças a Deus, decidiu fazer uma cesárea no último minuto do expulsivo porque o bebê estava enrolado no cordão. Cara, isso é de uma violência psíquica, é que essas mulheres elas nem sabem o quanto isso tá marcado no corpo delas, assim. É, e o quanto essa terceirização vai impactar na criação dos filhos dela, né, durante toda essa jornada de maternidade, assim. E mas se torna quase que impossível, né? Como que você vai negar? Outra coisa que acontece com muita frequência, que aconteceu comigo também, quando eu tinha, né, um plano de saúde muito bom, da primeira vez que eu fiquei grávida,
A minha médica me mandava fazer muito ultrassom. Era assim, horrores de ultrassom. Ai, faz o ultrassom 3D, tão bonitinho, tá, 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 tá. Eu sempre saía do consultório dela com um pedido de ultrassom novo e eu podia ir no Fleury pra fazer, porque o plano cobria. Anos mais tarde que eu descobri, né, que o ultrassom nem faz bem para o bebê e, enfim, e esse excesso de informações sobre o que está acontecendo dentro do útero, informações que são racionais, né, e que vão tentar atender a protocolos, a contas racionais específicas que, enfim, podem ajudar a gente, sim, a perceber, né, a atender alguns critérios, mas que, assim, não são a garantia, né, não são a sabedoria da natureza, assim, podem, na verdade, causar mais intervenções, né, podem causar mais problemas do que você fazer 3 ultrassons rapidão ali no SUS, né, que é o que o SUS, de fato, cobre, né, hoje em dia. Enfim, eu gostaria muito, assim, de encontrar mulheres que pararam já de usar essa desculpa da grana, sabe? Porque o que eu ofereço, né, o nível de questionamento, de provocação e de ativação que eu ofereço dentro da mentoria Soberania Integral, ela é muito maior, né? E sobre o dinheiro, cara, se você começar a investir em Bitcoin, dinheiro não vai ser uma preocupação na sua vida. Não vai ser uma preocupação na sua vida no futuro, né? Se você realmente começar a fazer isso agora. Mas para isso, talvez você tenha que parar de ficar pedindo sushi delivery toda semana. Talvez você precise parar de ficar gastando dinheiro com maquiagem cara que faz mal pro teu corpo. Talvez você precise mudar um pouco as prioridades que você tem na sua vida hoje para poder sobrar um pouco de dinheiro para você poder criar essa infraestrutura, né? Mas eu realmente percebo, até porque eu atendo mulheres que têm muito dinheiro, que o buraco é muito mais embaixo pra gente, e que pra gente realmente acessar a nossa potência e a gente criar autonomia psíquica, a gente vai ter que se preocupar com mais do que o dinheiro. E nesse lugar o dinheiro vem como uma consequência, né? Quando a gente realmente acessa o nosso poder e deixa de se preocupar em atender ideais, né? E deixa de se preocupar com uma expectativa, com uma narrativa, com uma coisa que no fim do dia não nos preenche, é quando a gente também aprende a criar mais prosperidade pra gente, até porque a gente não precisa mais gastar tanto dinheiro para se sentir preenchida. A gente não precisa mais ser tão superficial e, cara, torrar o nosso dinheiro em nada. Quantas vezes eu vi isso? Pessoas recebem o dinheiro, sei lá, recebem uma herança, recebem alguma coisa, torram em nada, em nada, em nada. Nem sabem no que gastaram. E eu realmente não quero ficar aqui só te ensinando a ganhar dinheiro para isso ser mais uma prisão na sua vida. Para isso ser mais uma forma de você se machucar, para isso te dar mais acesso a coisas que vão te fazer mal. Eu realmente quero conseguir te provocar e te questionar para que você crie uma infraestrutura em que você vai atender ao seu psiquismo e à sua potência em todas as esferas. Porque, gente, eu vou parecer uma louca falando isso, mas eu não tô nem aí. Eu realmente quero plantar uma semente de revolução em cada mulher que se conecta com o meu trabalho. Eu realmente acredito que as mulheres
vão guiar uma revolução de todas as estruturas sociais que a gente vive hoje. Só que para isso elas precisam muito parar de dissociar e parar de colocar a culpa fora e começar a se responsabilizar pela própria vida em todas as esferas. E começar a ocupar lugares que elas não acham que elas são pertencentes de ocupar. E começar a tirar os assuntos femininos, o sagrado feminino, só de útero e gestação e nana, que fica lá falando sempre das mesmas coisas e das mesmas ervas e dos mesmos. Tá, eu sei que o útero é um centro energético importantíssimo, mas vamos falar de prosperidade material, vamos falar de inteligência artificial, vamos falar do que está acontecendo no mundo e como que a gente se posiciona de forma a assumir uma liderança em todas essas mudanças. Chamado está feito. Existem muitas mulheres nesse momento chamando para que a gente possa criar essa infraestrutura. E eu honro muito todas elas e eu quero muito ver o sucesso de todas elas. Todo mundo que eu tô vendo aí chamando pelo matriarcado de novo, fazendo esse chamado das mulheres. Que a gente realmente possa chegar lá. E o trabalho de contribuição que eu tenho para fazer é esse. Questionar as estruturas, trazer liberdade psíquica, criar liberdade financeira, para que a gente possa se posicionar no mundo com todas as ferramentas que a gente tem, alinhadas, ancoradas, sem medo, sem rivalidade também. Uma das outras coisas que eu trago na mentoria é deu, mulheres. Deu. Deu. De falar mal de outras mulheres. A hora que você for falar mal de outra mulher, você procura um calvo para você falar mal, mas chega. Chega. É isso que eu tenho para trazer para vocês hoje, gente. Se você ficou até aqui e tem algo nesse vídeo que te tocou, o formulário para se inscrever na mentoria Soberania Integral tá aqui na descrição. Vai ser uma honra te acompanhar a criar essa infraestrutura e a ancorar a sua liberdade financeira sem abrir mão da sua liberdade psíquica.